Muito bem, pessoal. Nessa aula vamos continuar os detalhes, alguns detalhes finais sobre o sujeito passivo da obrigação principal, aquele que tem que estar previsto em lei. Ao contrário do sujeito passivo da obrigação acessória, que basta estar na legislação, num decreto, numa norma complementar. Muito bem. Então, conforme nós tínhamos visto, o sujeito passivo é responsável quando, sem se revestir da condição de contribuinte, é obrigado a pagar. Portanto, os conceitos são excludentes. Ou ele é contribuinte, ou ele é responsável de uma relação obrigacional. Com relação a uma mesma dívida tributária, é impossível ser contribuinte e responsável. E demos um exemplo, que eu vou repetir agora, só que para que a gente possa pegar o fio da meada. Vamos lá? No caso da substituição tributária, ao sair da indústria ocorre o fato gerador 1, gerando o ICMS 1, e ao sair do mercado, o fato gerador 2, gerando o ICMS 2, que terá que ser recolhido antecipadamente pela indústria na substituição tributária. Nesse caso, com relação ao ICMS 2, a indústria, o varejista, né, mercado é o contribuinte, e a indústria, sem revestir a condição de contribuinte, está obrigada ao pagamento. É a responsável. No ICMS 1, devido na saída da indústria, o contribuinte é a indústria, que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador, e não há responsável. Não há ninguém que, sem ser contribuinte, esteja obrigado ao pagamento do imposto. Então, esse é um detalhe muito importante. Voltando para mim, o responsável é aquele que, não sendo contribuinte, é obrigado ao pagamento. Não existe a possibilidade de que, numa mesma relação obrigacional, a empresa seja contribuinte e responsável. Ela pode ser contribuinte de um imposto, de uma dívida, e responsável pela outra, como ocorre nesse caso que nós vimos. A indústria é contribuinte do seu próprio imposto e responsável pelo imposto devido pelo varejista. Mas com relação a uma mesma dívida, impossível ser contribuinte e responsável, são conceitos excludentes. Ainda dentro disso, desse conceito, é importante fazer alguns comentários sobre denominações doutrinárias dadas tanto ao contribuinte quanto ao responsável, porque podem perfeitamente cair em prova e vocês precisam conhecê-las. Então vamos lá, vamos ver essas denominações doutrinárias dadas tanto ao contribuinte quanto ao responsável. Vamos lá. Com relação ao ICMS 2, tudo isso que nós vamos ver com relação ao ICMS 2. A indústria é responsável ou sujeito passivo indireto com relação ao ICMS 2. O mercado é o contribuinte ou sujeito passivo direto com relação ao ICMS 2, mas a responsabilidade é atribuída à indústria. Mas aqui vai um detalhe muito importante. No final das contas, quem paga tudo, quem faz a festa, quem paga a festa, na verdade, é o consumidor lá, é o Borbinha. Então, minha gente, ele é chamado contribuinte de fato. Contribuinte de fato. É aquele que, sem fazer parte da relação obrigacional tributária, sem ser sujeito passivo, acaba arcando com o ônus financeiro. Então, muito cuidado, voltando para mim, que o contribuinte de fato, embora receba essa denominação pela doutrina, não é sujeito passivo da relação obrigacional tributária. Não é contribuinte, não é responsável, não é nada juridicamente dentro da relação obrigacional tributária. É apenas quem paga a festa, quem arca com o ônus, porque tudo é transferido para ele. Então, muito cuidado. Quando aparecer numa prova contribuinte de fato, saibam que ele não é sujeito passivo da relação obrigacional tributária. Não é nem contribuinte, nem responsável. Embora tenha essa denominação que pode induzir ao erro de contribuinte de fato. Certo? Bom, com relação a esse aspecto, há ainda um detalhe importante para nós conhecermos em nível de jurisprudência. Vamos lá. O locatário, de acordo com o nosso STJ, o locatário é parte ilegítima para impugnar lançamento de IPTU,
pois não se enquadra na sujeição passiva como contribuinte nem como responsável tributário. E ainda, continua dizendo o STJ, o possuidor a qualquer título, citado como contribuinte no CTN, refere-se tão somente para situações em que ocorre posse ad uso capionem, ou seja, aquela posse em que o indivíduo age como se dono fosse, como é o caso do usufrutuário, do promitente comprador já emitido da posse, não inserida nesta seara a posse indireta exercida pelo locatário. Então, essa é uma posição importantíssima com relação à sujeição passiva no que diz respeito ao IPTU, definida, portanto, pelo STJ. Desta forma, minha gente, embora o Código Tributário Nacional estabeleça que o contribuinte do IPTU é o proprietário, o possuidor a qualquer título ou o enfiteuta, não, o titular do domínio útil, esse possuidor citado no CTN não é qualquer posse, não é o que tem qualquer posse. A posse indireta, precária, que é aquela que tem o inquilino, não é considerada fato gerador do IPTU. O que é considerado é a posse ud capionem, ou seja, aquela posse em que o indivíduo age como se dono fosse do usufrutuário, do promitente comprador emitido na posse. Esse é um detalhe importantíssimo. E, portanto, não é o locatário pessoa que tem a competência ou tem a possibilidade de discutir o IPTU administrativamente, não. Porque no contrato de aluguel ele assume o compromisso de pagar o IPTU, mas essa é uma convenção particular, um contrato particular que não faz efeito para o fisco, salvo disposição de lei em contrário, conforme nós vamos ver com detalhes no artigo 123. Então, essa convenção particular é irrelevante para o fisco. Dessa forma, ele não pode, embora ele arque com esse ônus por uma questão contratual com o locador, o locatário não tem a possibilidade de discutir administrativamente esse IPTU. Legal? Muito bem. Mas nós estamos falando do sujeito passivo não só da obrigação tributária principal, mas da obrigação acessória também. Então vamos lá. Sujeito passivo da obrigação tributária, no artigo 122, da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituem o seu objeto. Ou seja, a obrigação de fazer, que é a obrigação positiva, ou a obrigação de não fazer, que é a obrigação negativa, ambas obrigações acessórias, e o sujeito passivo. O que é mais importante lembrar aqui é que, de acordo com o artigo 97 do CTN, somente o sujeito passivo da obrigação principal é que tem que estar previsto em lei. O da acessória pode estar na legislação como um todo. Muito bem. Mas eu acabei agora há pouco de comentar que o inquilino tinha, por força de um contrato particular, de uma convenção particular, a obrigação de pagar o IPTU. Mas ele não é competente, não tem a possibilidade para discutir administrativamente o IPTU, porque ele não faz parte da relação obrigacional tributária. Porque essa convenção particular entre o locador e o locatário não pode ser oposta ao que a lei define como sujeito passivo, que é o que está no CTN, o proprietário, possuidor, que tem a posse ad uso capionem, e o enfiteuta, que é o titular do domínio útil. Muito bem. Isso está previsto no artigo 123, que tem um detalhezinho que precisa de uma atenção especial. Vamos lá. Artigo 123. Salvo disposição de lei em contrário. Salvo disposição de lei em contrário. As convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Mas isso salvo disposição de lei em contrário. Então, se houver uma disposição de lei em contrário, essas convenções particulares podem ser consideradas sim. Vamos a um exemplo prático disso. Vamos imaginar
que o João alugue ao Pedro um imóvel. O João é o proprietário, portanto é o contribuinte do IPTU. E no contrato de aluguel, na convenção particular, o Pedro assumiu o compromisso de pagar o IPTU, mas não pagou. De quem que a Fazenda Pública vai cobrar o IPTU? Do João, do proprietário. Ah, mas eu tenho aqui um contrato com o Pedro lá, que ele assumiu o compromisso. A Fazenda Pública vai virar para o João, meu amigo, dane-se o seu contrato. Isso é uma convenção particular entre vocês. O que interessa para nós é o que a lei determina como contribuinte. Mas imagine a seguinte situação. A lei daquele município define como contribuinte o proprietário, mas a própria lei determina que na possibilidade na existência de um contrato particular transferindo a responsabilidade do IPTU para o inquilino, esse inquilino torna-se responsável tributário. Ótimo. Aí está previsto na lei. E o sujeito passivo da obrigação principal, seja o contribuinte, seja responsável, tem que estar previsto em lei. Por isso é que o artigo 123 determina que, salvo disposição de lei em contrário, essas convenções particulares não podem ser opostas ao que o sujeito passivo, ao que a lei define como contribuinte ou como responsável. Então, se a lei trouxer essa previsão de que o sujeito passivo é o contribuinte, mas se houver uma convenção particular entre ele e o inquilino, esse inquilino passa a ser responsável tributário, maravilha, está previsto em lei. Mas se não houver isso, essa convenção particular não faz efeito para a Fazenda Pública. Legal? Dentro ainda do artigo 123, temos uma posição do STJ importante. Vamos lá. O STJ determina que o contrato de locação com cláusula determinando a responsabilidade do inquilino pela liquidação do IPTU não pode ser oponível à certidão de pagamento do imposto. É exatamente o que está no artigo 123 do Código Tributário Nacional. Então, voltando para mim, como é que funciona isso na verdade? Vamos imaginar que o indivíduo queira uma certidão negativa, vai requerer uma certidão negativa na repartição pública municipal. E aparece lá uma dívida do IPTU, ele não obtém essa certidão negativa. Ele, como tem uma convenção particular com o inquilino, na qual esse inquilino assume o compromisso de pagar o IPTU, ele pega essa convenção particular, esse contrato, leva na Fazenda Pública Municipal e diz assim, olha, essa dívida aí que consta na certidão negativa, ou portanto, que consta na Fazenda Pública, impedindo a emissão da certidão negativa, não é minha. Tem aqui uma convenção particular com o meu inquilino, ele assumindo o compromisso de pagar o IPTU. O que o STJ determina é que essa convenção particular não vai valer nada e não vai ser emitida a certidão negativa mesmo, exatamente em função do artigo 123 do Código Tributário Nacional, que determina que, salvo disposição de lei em contrário, essas convenções particulares não podem ser opostas ao que a Fazenda Pública define como contribuinte. Então, minha gente, muito cuidado. O que nós precisamos ter muita atenção no que diz respeito à sujeição passiva? Primeiro detalhe, ambos, contribuinte e responsável, têm que estar previstos em lei. O contribuinte de fato, que é quem arca com o ônus financeiro, o consumidor, ou usuário, serviço, seja lá o que for, embora tenha essa denominação de contribuinte de fato, não faz parte da relação obrigacional tributária. O contribuinte tem uma relação pessoal e direta e tem que estar previsto em lei. E o responsável não precisa estar na lei, basta estar na legislação tributária e aquela pessoa obrigado ao cumprimento da obrigação acessória de fazer alguma coisa ou de não fazer alguma coisa, obrigação positiva ou obrigação negativa. E esse último detalhe, a convenção particular, o contrato particular, não pode servir como questionamento da cobrança de um tributo. Se há essa convenção particular, só se houver uma disposição em lei determinando que esse responsável pelo contrato particular passa a ser responsável também pelo tributo, desde que haja essa previsão legal. Se não houver isso, não pesa, não pode ser oposto à Fazenda Pública esse contrato particular. Então, esse conceito de responsável, ele é fundamental para nós continuarmos todo o estudo do nosso direito tributário.
Responsável é aquele que, não sendo contribuinte, não revestindo a condição de contribuinte, é obrigado ao pagamento do imposto. Certo? Até o próximo encontro.